Causa espécie a intensa movimentação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general de Exército na reserva hoje. Mourão, ao longo dessas declarações que são estampadas na grande mídia, vem se distanciando e, inclusive, até se opondo a certas posições do presidente da República, como naquela questão da antiguidade. E hoje, nesse Twitter que ele postou há pouco, ele fez questão de defender o general Pujol, o Edson Pujol, considerado o inimigo e o principal pivô da crise que redundou na demissão do ministro da Defesa e dos 3 comandantes militares. A gente conhece muito bem, quando se examina, se folheia a história do Brasil, essa fome dos vice-presidentes em se tornarem presidentes da República. E o Mourão sente que está, com pouquíssimos meses para assumir o cargo, no caso de uma eventual destituição do Bolsonaro, a quem só lhe restam 17 meses para completar seu mandato, exatamente no dia 1º de janeiro de 2023. Essa sofreguidão do vice-presidente, tal como ocorreu com o vice Michel Temer, da Dilma Rousseff, ela é, claro que, festejada e até estimulada pela grande mídia e o grande establishment que está pelas goelas contra o Bolsonaro, não só pela questão política e a questão da Covid, mas principalmente pelas posições contrárias à privatização maciça que estão querendo fazer da economia brasileira. E Mourão seria o homem ideal para completar o processo de privatização defendido pelo Paulo Guedes e principalmente pelo establishment e a grande mídia, essa mídia tradicional, hegemônica, que ainda domina a política brasileira. Mourão agora se comporta como um general moderado, mas ele nunca foi moderado, pelo contrário, ele foi demitido justamente do Comando Sul do Exército, lá em Porto Alegre, pela ex-presidenta Dilma Rousseff, por tentar insuflar as Forças Armadas e principalmente aquele Comando Sul que é muito estratégico, ainda hoje, por causa da vizinhança com a Argentina. O Mourão estava imbuído daquele espírito de combate à corrupção, denunciando corrupção generalizada no governo, o que não correspondia aos fatos, porque a presidenta foi deposta, por aquele movimento do establishment e da mídia, mas acabou se revelando uma senhora honesta, Está aí ela, pobre, morando num apartamento minúsculo lá de Porto Alegre. Mas vamos ver detidamente o que disse o Mourão neste seu último Twitter, de agora à tarde. Meu respeito e admiração ao general Fernando, o Fernando Azevedo, que foi o primeiro demitido pelo Bolsonaro e o antigo ministro da Defesa. Almirante Ilques, que é o antigo ministro da Marinha. General Leal Pujol, que era o comandante do Exército e teria sido o pivô dessa crise toda, porque se desentendeu com o Bolsonaro. E o brigadeiro Bermúdez, que é o antigo ministro da Marinha. A condução dos assuntos de defesa e das Forças Armadas foi exemplar, aliando lealdade ao Brasil e rapidez nos chamados da população. Olha aí a cutucada, a alfinetada que ele dá no Bolsonaro, O Bolsonaro que defendia justamente um estado de exceção, principalmente com aquele projeto do deputado Vitor Hugo da Câmara dos Deputados.
E aqui o Mourão dando uma de democrata, o que ele não é muito, como a gente bem o sabe. Finalmente ele diz: desejo sucesso ao novo ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, que foi o homem que, inclusive, que em combinação com o presidente Bolsonaro demitiu aqueles comandantes. E também deseja sucesso aos novos comandantes. Ele não fala, não cita nenhum dos novos comandantes. Nem o Paulo Sérgio Nogueira, o novo comandante do Exército, nem o almirante Garnier, novo comandante da Marinha, e aí também tido como bolsonarista tremendo, inclusive de frequentar as redes sociais. E finalmente o novo ministro, da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior. Silêncio total sobre os novos comandantes. Teria ele gostado ou não gostado dos novos comandantes? Essa é uma questão menor para o Mourão, cujo objetivo é ascender a presidente a todo custo e a toda pressa, porque só lhe restam 17 meses no cargo de vice-presidente da República. Feita esta digressão, nós vamos agora ver as notícias do dia, principalmente essas relacionadas com a troca de comandos na área militar. Aqui o jornal o Globo dizendo que Braga Neto, o ministro da Defesa, apresenta novos comandantes. Paulo Sérgio Nogueira assume o Exército. Almirante Almir Garnier Santos e o tenente brigadeiro Batista Júnior vão chefiar a Marinha e a Aeronáutica, respectivamente. Aqui tem ao lado uma imagem do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que não tem nada a ver com o caso, mas é apenas uma ovação lá do Globo para o novo presidente dos Estados Unidos, dizendo que é grande, é ousado e nós podemos fazê-lo, que é o plano econômico colossal do Biden, segundo o Globo. Mas aqui em cima, a Miriam Leitão diz que jogo de Bolsonaro está claro, mas militares dão sinais tranquilizadores. Lauro Jardim: vice-presidente do Banco do Brasil em debandada. Presidentes, vice-presidentes. Os vice-presidentes estariam ali contra a política do Bolsonaro de evitar a privatização do Banco do Brasil. Já a Bela Megali diz que ex-porta-voz de Bolsonaro, falta amadurecimento intelectual ao presidente. Vera Magalhães: o risco do incentivo à sublevação. Ora, neste caso aqui, o Bolsonaro estava numa crise tremenda e ele soube muito bem se sair dela, não é? O problema agora é saber se ele vai evitar, e pelo que tudo indica, não vai evitar novas crises, porque é de seu temperamento estar todo o tempo ali, como dizem os argentinos, peleando, não é? Brigando sempre com qualquer um. Agora, politicamente, ele soube se sair bem da situação. Ele queria um general mais afinado com a sua política ideológica, que ninguém entende muito bem, como eu disse no vídeo de ontem, que era o general lá de Pernambuco, do comando de Pernambuco, o general Marcos Freire. E acabou se contentando com esse Paulo Nogueira, que é justamente um dos homens que chegou a aventar, não é, o papel do Exército em favor do combate à Covid-19 através do distanciamento social, algo que se distancia completamente da política presidencial do Bolsonaro, que hoje voltou agressivamente a não usar máscara. Então ele soube se defender bem, soube reorganizar o governo em plena crise e até tirou partido dela. O problema todo está,
em que ele não resolve os problemas. Pelo contrário, ele intensifica esses problemas. Daí a razão de o Mourão estar tão assodado, esperando para a próxima crise para abocanhar o sonhado cargo de presidente da República.